salomônica, que acredito que você já falou sobre esse tema Já aqui, Goétia, né? né? É Goécia que fala? Aqui a gente pronuncia Goécia. O que é a Goétia? Então, a Goécia é um negócio, assim, muito, muito, muito profundo também, muito legal. E da forma com que a gente conhece a magia salomônica hoje, a Goécia, ela foi desenvolvida dentro Só um minutinho. Você tá com frio, bebê? Pouquinho só. Sério mesmo, cara? Você tá com... Cara, olha o tamanho que você tem, cara. Sua capa de gordura, velho. Toma... Não tá esquentando, desculpa, viu, Ana? Imagina. É que eu vejo um careca desse saindo pra pegar uma blusinha. Nem tá frio, cara. Pois é, tá calor, né? É, pois é, desculpa. Imagina. Goétia tem a ver com Salomão? Tem a ver com Salomão. Aquela coisa do... Que ele aprisionou os demônios, né? É, então, mas tem um nome, de Salomão. A urna de Salomão? Não, hã? Não. Eu não ouvi. A Andréia querendo ajudar, ela falou as minas de Salomão. Eu fiquei pensando. Não, eu não estudei essa clavícula, parte. não? As clavículas de Salomão. O que é isso? Então, Obrigado, viu, André? Nossa, as tira daqui, por favor. As clavículas de Salomão são vários, né, tratados que foram reunidos para conjurar espíritos, conjurar demônios, digamos assim, dentro da magia salomônica. Mas para entender isso, a gente tem que entender o seguinte, que na Idade Média, o esoterismo sempre existiu. Sempre existia invocação de espírito. Não, tem na Bíblia falando, Sim, desde sempre, o Egito. Sempre. Todas as civilizações queriam mexer com o espírito. Com o oculto, Sempre quiseram. Imagino que até na época do Homem das Cavernas devia ter. Eu também acho. Qualquer tribo tem o cara lá que toma os paratos. Né? Com certeza. Só que como havia, né, uma grande expansão ali da igreja, da implementação da igreja católica, eles tinham muitas acusações, né, contra a heresia. Esses esotéricos queriam continuar suas práticas, seus estudos de alquimia, seus estudos de conjuração, invocação de espírito, só que eles precisavam, talvez, possivelmente, fazer com que isso passasse por essa perseguição. Como que eles iam mexer com esses espíritos sem dizer que estão mexendo com espíritos? Como? Então, o que eles fizeram? Foram criados vários livros e a Goécia já existia, tá? Goécia, o que é? Feitiçaria, invocação de daimons. Só que é complexo, né? Eu vou te perguntar depois o que é daimons, se são demônios ou não. Então, daimons, antes da Idade Média, eram espíritos. Não tinha a categoria se era bom ou se era mal. Se era bom, era gatodaimon, e se era ruim, era cacodaimon. Tá. Mas daimon significa espírito divino. Tá? Então, na Grécia Antiga, em outras civilizações, sempre tinha invocação de daimons. E daimons era representado também, por exemplo, por um mestre, uma força que te guiava, uma consciência que te guiava. Não tinha nenhuma conotação pejorativa, não tinha nada de ruim. Só que quando chegou ali a igreja, né, o cristianismo mais Aquela assim... figura do gênio da lâmpada é um daimon também? Sim, daí a gente já puxa os mitos das mitologias dos povos árabes, né? Mas seria um daimon. Tipo de... Isso, um tipo de daimon. Aí, o que a igreja fez? A igreja falou assim, não, ninguém mais vai mexer com deuses pagãos, ninguém vai ficar conjurando espírito, nada disso. E proibiu todas essas práticas, tanto é que qualquer pessoa que ameaçava a fazer qualquer prática dessa, morria. Era perseguido, não tinha nenhum tipo de negociação. E muitos padres, muitos místicos, sempre estavam estudando ali, eles começaram a criar textos e livros que faziam essas conjurações utilizando nomes de anjos, né? Então, eles criaram todo um sistema em que você invoca esses espíritos, dizendo que você está invocando em nome de Deus para fazer alguma coisa, ou você está conjurando esse espírito, tá? Então, isso conseguia passar um pouco meio assim, não tão ruim por aquela época de perseguição. Aí, existe a lenda, né, que Salomão conjurava os espíritos, que Salomão invocava os demônios para construir o templo, para ter riquezas. Ele aprisionou não sei quantos demônios, exatamente. Né? Vasos.
Eu tenho duas opiniões acerca disso. Eu vou falar assim, do ponto de vista histórico, o Testamento de Salomão, ele foi um documento criado antes de sair a Goécia Salomônica, hoje como a gente conhece. Ele foi um documento criado para dar um apelo de autoridade. Então, eles primeiro criaram um documento e disseram, olha, encontramos esse documento em que Salomão diz que ele conjurava demônios. Então, se Salomão fez, não é tão ruim assim, né? O nosso patriarca. Então, esse documento dava um apelo de autoridade de que aquele sistema de magia poderia ser bom e poderia ser utilizado. A partir do Testamento de Salomão, começaram a surgir os grimórios medievais de conjuração e invocação de espíritos, que veio chegando até hoje. O que é um grimório? O grimório, ele é como se fosse um livro, né? Em que o mago que escreveu ali, ele dá todo o passo a passo de como fazer uma invocação de determinado espírito, tá? E daí, o que acontece? Esse é o ponto de vista histórico. Porém, do ponto de vista mitológico, o que eu acho que não é impossível, eu acho que sim, que Salomão pode sim ter praticado feitiçaria. Porque Salomão, ele era um cara do mundo, um cara que recebia gente de todos os povos. Eu vejo, pelo menos, eu sinto, assim, a presença de Salomão dessa forma. Então, e também tem muito da questão da tradição oral, né? Não existe um documento histórico que comprove que ele escreveu o Testamento de Salomão. Mas existem mitos dentro da própria da Cabalá, da mitologia judaica, que fala que Salomão, sim, fazia invocação e conjuração de espíritos. Então, eu acho que pode, sim, ter existido, através da tradição oral, uma lenda que veio se perpetuando desde aquela época. E ele teria aprisionado esses demônios para quê? Adquirir conhecimento? Adquirir conhecimento, riquezas, né? Porque esses espíritos, cada um tem uma... E assim, o que é interessante? Antes dos grimórios da Idade Média, esses espíritos eram deuses de outros povos. Ah, é? Sim. Então, assim, nem todos. Alguns eram deuses, alguns eram símbolos de alguma mitologia e tal. Mas esses, por exemplo, eles transformaram esses deuses, digamos, os deuses de outros povos, em demônios, mas ainda assim eu quero continuar invocando ele, porque ele vai trazer alguma coisa. Entende? Então, assim, esses espíritos não são demônios. Eles foram deuses de outros povos, de uma outra cultura. Eles foram demonizados a partir da Idade Média. Então, hoje as pessoas pensam assim, não, eu vou invocar o demônio. Ele virou demônio porque, dentro da tradição da Igreja Católica e da cultura medieval, eles foram transformados em demônios. Mas, primordialmente, eles eram espíritos ou deuses de outras culturas. Entendi.